outros fatores que também influenciam? Tem, assim, né, os pacientes às vezes perguntam, se eu usar anticoncepcional, eu vou aumentar o meu risco? Não, né, não tem nenhum trabalho científico que comprove isso. Tem algumas coisas que a gente sabe que podem ajudar na prevenção com câncer, né, não ser obeso, né, então baixo peso, não ser sedentário, são coisas que a gente pode fazer por a gente e não depende da nossa histórico familiar, Sim. né? Porque a família a gente não escolhe. Às vezes as pacientes brincam, por que eu tenho a mama densa? Mama densa é uma mama que é mais durinha, né? Ela é mais jovem, então ela vai responder mais ao hormônio, então vai ter maior risco de câncer nesse tipo de mama, né? 6 a 8 vezes mais do que uma paciente que tem a mama lipossubstituída, que é uma mama que já é envelhecida, já substituída por gordura. Eu sempre brinco com elas, só nascendo de novo, né? Porque o tecido a gente herda, né? E nem sempre é histórico familiar. E assim, exercício físico e baixo peso, porque eu acho que hoje em dia a gente está tendo muito excesso de hormônio na comida, né? A gente está recebendo, desempacotando muito e não comendo direito, né? A vida corrida, todas essas demandas. Comer mais comida de verdade. Comida de verdade, que a gente às vezes não sabe, né? Às vezes eu brinco em consultório, tu pensa assim que tá comprando um orgânico, daí tu olha aquele orgânico e ele não tem um bichinho que pegou naquele orgânico. Como é que tu pode dizer que aquilo ali é orgânico? Né? Se os bichos não foram, tem alguma coisa, né? Então, assim, a gente tem que tentar procurar uma alimentação saudável, padrões de vida saudável para tentar preservar o nosso corpo contra o risco de câncer. A gente está diagnosticando muitos tipos de câncer, eu acho que tem essa batida da alimentação junto, né? A gente não está mais comendo como se comia na década de 30 dos nossos avós, nossos bisavós, e então eu acredito que isso também está piorando. Outra coisa que é prevenção é a amamentação, né? A amamentação, quanto mais precoce for a gestação, mais vai fazer aquele tecido mamário trabalhar e se formar de uma maneira que ele se protege também do carcinoma. A amamentação protege a mulher. Protege, né? Então, assim, menopausa tardia também é outro fator, né? Quanto mais tempo a mulher ficar exposta aos hormônios dela mesmo, também é um fator de risco para câncer de mama. Então, assim, tem diversos fatores, mas eu sempre brinco nas palestras que eu dou para a Liga, né? Porque eu brinco que a Liga também é uma coisa multidisciplinar, a gente não trabalha sozinho, eu não sou nada sem o resto dos profissionais que nos auxiliam. Dessa multidisciplinaridade, conseguir passar para as pacientes que elas precisam perder peso, que elas não podem aumentar de peso pós-menopausa, que elas precisam se cuidar, que elas precisam se alimentar direito. E exercício físico não é desculpa para ninguém. Eu não tenho tempo. Eu também não tenho tempo. Eu vou às 6 horas da manhã na academia, né? Fazer exercício até sentado. E assim, tu vai de ônibus trabalhar, tu desce um ponto antes, dá aquela caminhadinha ali, 5, 10 minutos. 5, 10 minutos não é nada. Mas a gente sabe que pelo menos 1 hora por dia, ela vai te diminuir o risco em quase 20% de diagnóstico. Então, tem alguns estudos que mostram que o exercício físico tanto diminui o risco, quanto melhora muito para as pacientes quando elas vão para a quimioterapia. Quando elas têm um diagnóstico, os efeitos da quimioterapia são muito menores nas pacientes que já eram acostumadas a fazer qualquer tipo de exercício físico, de atividade física. Realmente faz todo sentido, doutora.